um minuto antes do Ferreirinha fazer o gol, ele tentou um drible, eu falei, pô, mas tá meio molenga o Ferreirinha, né? Precisa fazer algo diferente. Aí ele tenta a jogada, e ele tenta uma jogada de improviso, sai da marcação, chuta e faz o gol, a bola ainda resvala lá no Noriega e 1-0. Noriega tava no campo? Noriega, o zagueiro, que bom. falhou. E aí, na sequência, 10 minutos depois, ele faz um golaço de cabeça sem marcação. Uma jogada muito legal do Marcos Antônio, que vai para a linha de fundo. O Enzo faz o movimento contrário. Ele desloca. Antes, o Barcos quase faz um golaço de placa no Morumbi, tentando encobrir o Rafael. Muito. Então, ali o São Paulo, para os olhos de todo mundo, do técnico, dos jogadores, da torcida, nossa, que tal, pô, ganhou o jogo. É só administrar o resultado. Que era o que tinha que ter sido feito, tal, ok. Só que aí, o técnico foi um azarado, né? Porque ele tira o Ferreirinha aos 19. Azarado ou uma outra coisa, não. Né? Primeiro azarado, e depois ele cometeu... Aí vou explicar na minha visão o que ele fez. Primeiro azarado porque ele tira o Ferreirinha, e 1 minuto depois, o Aliança entra no jogo ao marcar o primeiro gol. Né? Agora, a falha dele pra mim, primeiro, não se tira o Ferreirinha, o craque entre aspas do jogo. Que tá jogando bem. O cara tinha 2 gols no jogo. Fez 2 gols. E outra... Quando ele tira o Ferreirinha, ele faz um movimento errado. Ele bota um lateral, Não, e eu tava na transmissão, vocês não sabem o que eu falei na transmissão. Lateral, eu falei, só faltava... Na hora que o Wendel entrou, eu falei, bom, isso é 6 por meia dúzia, ele vai tirar o Enzo e colocar o Wendel. Né? Falei, só faltava ele dobrar. Putz, não é que ele foi lá e dobrou? Tira o Ferreirinha e bota o Wendel. E aí é o seguinte, ele poderia ter colocado o Rian ou o André Silva, por exemplo. Claro. Atacante por atacante. Ou seja, na cabeça dele, vou fechar o time... Mas mexeu com aquilo que não era pra ter mexido, que foi o melhor jogo do Ferreirinha na temporada, não tinha marcado nenhum gol. O melhor jogo do Ferreirinha no São Paulo. O melhor Ferreirinha na história. Né? Então aí começa toda a lambança do senhor Zubeldia. Tomou o gol de empate, um golaço de meia bicicleta. Voleio bonito. E depois quase tomou um gol também. E aí no finalzinho ainda teve bola na trave, né? O Caleri meteu bola na trave. Enfim, eu acho que esse cara que tá na tela, ele tá testando o tamanho que ele tem no São Paulo, sabe? Falar, vou fazer isso daqui, vamos ver se os caras... Eu faço do meu jeito, vamos ver se os caras me mandam embora ou não, entendeu? Foi mal. Ontem o Zubeldia realmente foi mal. Muito mal. O que você fala, Facinca? O trabalho do Zubeldia é uma catástrofe. Assim, sim, na lata. O cara tá assistindo agora. O Zubeldia acabou de ligar. O pai do Zubeldia tá lá. Senhor Zubeldia. O seu trabalho no São Paulo é uma catástrofe. Habla em espanhol porque... Pra ele entender. Mas ele levou pra Libertadores. Ele que entenda português. Não, mas ajuda. Não, mas ele levou São Paulo pra Libertadores. Pô, São Paulo não ia fazia um tempão. Não. São Paulo foi Libertadores nos últimos anos. Não foi, não. Não. Tinha sido campeão da Copa do Brasil somente. Foi, claro que foi, com o Dorival, inclusive. O trabalho Mas dele levou é uma coisa perdida. Mas estamos falando do Zubeldia, né? O trabalho dele é uma coisa perdida, é uma coisa insossa, uma coisa que deixa o torcedor... É um teste pra cardíaco pro torcedor de São Paulo. De verdade, porque, olha... Sinceramente, é um time desequilibrado, que é o retrato dele à beira do campo também. Ele tomou cartão. Ele tomou cartão com 5 minutos de jogo contra o Aliança Lima no Morumbi. Gente, pelo amor de Deus, cara. Zubeldia. Pelo amor de Deus. Não dá. Não há, falo pra vocês, não há sinergia jogadores com o treinador. Todo jogador que vai dar explicação depois do jogo de algum resultado do São Paulo fica incomodado quando é perguntado e citado o nome do Zubeldia. Os caras não incomodado e excitado? Não, por exemplo, ontem perguntaram pro Ferreirinha por que ele saiu. Pois é, então. Luciano, quando sai, pois é. Todo mundo tem dedo pra falar do cara, porque todo mundo tem vontade de mandar o cara às favas e não pode mandar. Trabalho do São Paulo é ruim. E tem por onde. Tem por onde. O São Paulo pode não ter um elenco brilhante, um elenco recheado de estrelas, mas tem jogadores suficientemente capazes de fazer um trabalho melhor em campo. Um time melhor desenhado, seguro. O São Paulo é um time inseguro, que é o que passa o Zubeldia à beira do campo. Pilhado. Não é pilhado, não é é desorganizado. É inseguro, é isso mesmo. É mais desorganizado do que pilhado. O Quesada falou bem. O Aliança Lima ontem, com 2-0 nas costas, ou um pouquinho antes disso, quase abre o placar no Morumbi. E logo em seguida teve chance de contra-ataque. Ou seja, o São Paulo faz 2-0 e deixa o adversário jogar. Quando você tem que afundar o adversário. 2-0, acabou o jogo. Voltou no intervalo, 3-0. Lógico, em acabou. Casa ainda. Isso não existe. O Aliança Lima nunca tinha vencido o São Paulo na história.
Não, E continua tem um número, continua não, sem vencer. tem um número curioso. Bem, mas pra eles ontem o resultado é uma vitória. Não, foi, tinha, mas contou um ponto só. haviam Bem. sido 7 jogos. É isso? Acho que são 7 derrotas. Eram 7 derrotas. É verdade. Não tinha empatado com o São Paulo, perdão. Ontem o Aliança Lima completou 20 jogos na Libertadores atuando fora de casa, né? Aqui no Brasil, né? Fora de casa jogando no Brasil. Ele tinha perdido os 19 jogos. Sim. Primeira vez que não perdeu jogando no Brasil. É a primeira vez que ele não perde, ou seja, na Só um comemoração do 20º, que é uma vitória, foi uma vitória. Uma vitória. Teve um sabor de Mas tá vitória. perdendo 2 a 0? Ô, Facinho, eu queria dizer um negócio. Pois eu queria falar também. Rapidamente, Não, até você pode E até outra, né, comentar em Quesada, cima aquela disso. história, a diretoria, todo mundo sabe que o nome do Zubeldia não é bem quisto dentro Não, do mas São o Dorival Paulo. tá acertado já. Então Dorival resolve tá hoje. na- É isso, Quesada? Não, o Dorival tá na espreita. Então resolve hoje, então acabou. Essa decisão já foi tomada desde o momento em que o Dorival saiu da seleção. E ontem o Pretzel, conversando com alguém do staff aí do futebol ali, do Dorival, falou que o Dorival tá encaminhado com Então o por São que Paulo. espera? Então, tanto? tem uma série de Você fatores, entendeu? O que eu não entendo no futebol, Quesada, é o seguinte, tá? Tá aí o Dorival. Saiu da seleção. Aí, primeira medida, 10 minutos depois que ele sai da seleção, é um contato do São Paulo, sei lá de quem. E aí? O que você acha? Se alguém fez um movimento desse, manda embora o Zubeldia. Não deixa o cara ser fritado com o técnico acertado. Isso é uma sacanagem, tá? Se é que existe isso no São Paulo, se tem ou não tem, eu não tenho essa informação. Então eu tô confiando na informação do Quesada. Mas a gente sabe que isso acontece pra caramba no futebol. Manda embora. Porque você está perdendo tempo e pontos preciosos que serão super importantes em Brasileiro e Libertadores, com o técnico à beira do campo, que os jogadores e que a diretoria não compra mais ideia. Deixa eu perguntar um negócio. Deixa eu atuar agora. Desculpa, Quesada, mas é... Qual foi o único time brasileiro que venceu na primeira rodada da Libertadores? Palmeiras. Palmeiras. Não, São Paulo também ganhou. Sim. Então não foi o único. Não, então eu falei errado. Tá. O Palmeiras e São Paulo ganhou do Tadieres fora, 1 a 0. O Tabelas do Tadieres fora e o Palmeiras ganhou do Aliança Lima. Do Flamengo não, Sport não. em Cristal. Sport Cristal, o Flamengo time lá ganhou do Peru. fora. Flamengo ganhou fora Flamengo também. O Flamengo ganhou ganhou do Tátira, né? Do Isso. Tátira. 1-0. Eu concordo com vocês. Concordo com vocês. Eu acho que o Zubeldia já encerrou o trabalho dele faz tempo no São Paulo. Faz tempo. Não dá, é um cara pilhado. É um cara... que essa energia negativa dele do campo, fora do campo, eu acho que transmite pra dentro do campo Você viu o dos lance jogadores. ontem do Caleri? O Caleri perde o gol. Ok, vi. o treinador pode ficar pé da vida e tal. Cara, ele teve um ataque. Depois do jogo? Não, no finalzinho do jogo. Não. No primeiro tempo. Ah. Aquele lance que o Caleri dribla e ele chuta em cima do goleiro. Ele deu um piti, mas tacando o copo, chutando, que parecia... Não se faz isso. Gente, calma lá, você Não pode se falar assim, caramba, pô, calma. Não se faz isso. Mas Concordo. da forma que ele passou, é como se o Caleri fosse uma porcaria. Eu acho um absurdo o Zubeldia. Engraçado, porque o Luca Bop esteve conosco aqui, ele é São Paulino, e ele ama tem o lá... Zubeldia. Hã? Ele ama os Zubeldia. Exato. Então eu acho que ali no meio dos São Paulinos, o Zubeldia deve ser querido. Nós é que ficamos incomodados com ele. A gente é mais crítico, talvez. O São Paulino gosta do cara. Tanto é que o Belmonte já veio a público várias vezes defender o Zubeldia. Eu não defendo. Eu já teria trocado... Eu teria trocado no muito final tempo do ano atrás. passado, depois daquela minhaca que foram os últimos jogos do São Paulo. Exato. E é um cara que pilha os jogadores, que fica mais preocupado em reclamar do que olhar o jogo, porque o cara que fica reclamando, ele não olha o jogo. Sim. O cara perdeu um gol, ao invés dele ficar chutando copo, ele tem que olhar o jogo para ver como é que o time tá armando. Blá, blá, blá. Ele precisa olhar o jogo. Se você desvia o foco para essas pequenas coisas, essas irritações que você tem que tirar na urina, você, bota a mão na cabeça, lamenta, bate palma, valeu, na próxima você faz o gol. Imagina o cara chutando essa bola para fora, em cima do goleiro. Presta atenção, o jogador sempre que faz uma coisa errada, ele olha pro banco. Ele olha pro banco. Ele sempre faz isso, a não ser os grandes jogadores. Tá? O Caleri não é um grande jogador, não tá no nível das grandes estrelas. É um ótimo jogador, mas não tá no nível das grandes estrelas. Olha pro banco. Ele perde o gol também no final da partida. Ele chutou uma bola no travessão. Ele poderia ter feito o gol da vitória do São Paulo ali, 3-2. Mas eu acho que é demais, entendeu? Tá over o Zubeldia no São Paulo. Eu não sei essa insistência porque, do São Paulo com o Zubeldia.
Não sabe. Pô, com a Aliança, você tá ganhando de 2-0 do River Plate, do Racing, do falecido Boca, né? É diferente, entendeu? Claro. Agora, pô, com a Aliança Lima, cara, com todo respeito, a gente falou aqui ontem a respeito do futebol de Não, times. tinha perdido todos os jogos que tinha feito no Brasil, pronto. Então Não pronto, precisa dizer tudo mais bem, disso. eliminou lá o Boca, foi Sim, importante, resultado significativo e tal. Pô, mas vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Essa insistência do São Paulo com o Zubeldia, pra mim, não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. O time não orna. Fala que Deixa eu falar um negocinho aí. E o Caleri, né? Yuri foi tirado pra piada por menos. É verdade, mas é bom, viu? A gente não ficar comparando muito uma coisa com outra, enfim. Bom, enfim. Zubeldia inventa em jogo grande. Ele inventa em muitos jogos, né? Ele chegou a colocar o Oscar como Ah lá, como tá escrito ali, ó. volante, Oscar coisa do de volante contra o Santos e o Palmeiras. O Wendel como ponta agora, né? Mas assim, pra não parecer que eu tô falando por mim aqui, que eu tô pegando no pé do Zubeldia, Ao final. tem um negócio nos últimos jogos, aí 6, 7 jogos, que a gente não pode desconsiderar. Defensivamente, o São Paulo estava mais organizado do que na parte de ataque. falou ontem que fazia tempo que não tomava gol. Gol com bola rolando. Os gols que o São Paulo estava tomando, de pênalti. Pô, aí tomar um pênalti que não existiu, a gente tem que contextualizar também. Sim. Né? Aí tomou um outro gol lá contra o São Bernardo, também, entendeu? Então tem que contextualizar isso. Então, defensivamente, ele começou a dar uma cara a esse time. O problema do São Paulo é do meio para frente. Que é onde tem os 4... Que tem o tal do quarteto fantástico que não vira, porque quando um tá machucado, o outro tá bem, entendeu? Hoje, por exemplo, não pode contar, hoje que eu digo, né? Nos últimos jogos não tá contando com o Oscar, nem com o Lucas Moura. O Caleri não vive uma boa fase. A bola não chega muito pro Caleri. O Luciano é um cara que tá entregando, né? Eu, pelo menos, vejo assim. Muita correria, mas ontem, por exemplo, 2 chutes de juvenil. Ele praticamente bateu mal na bola, ele mas participa da jogada do primeiro gol. Mas ele atrasa a bola e não chuta a bola. Ele é o Luciano, cara. Ele foi artilheiro do time. Pô, Noriega ali em campo, velho. Cara, eu Né? falei, Ele foi artilheiro do time. Então, O cara perguntar pro Noriega, você jogou aonde? então Pra fazer esse comentário. o problema do Aliança São Lima. Paulo é do meio pra frente.